Ora, muito boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença aqui neste dia que é muito importante para nós. Nós somos alguns dos membros deste grupo, este imenso grupo, que é a Lisbon Poetry Orchestra, e viemos aqui falar um bocado sobre o trabalho que acabamos de editar e que, obviamente, está aqui à vossa disposição, e que tem por título Os Surrealistas. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que foi um projeto que começou a ser pensado em 2015 e que começou a ser trabalhado e gravado antes do início da pandemia. Portanto, é um trabalho que digamos que foi, de certa forma, maturado durante esse período, que implicou algum trabalho de pesquisa sobre este movimento, as suas origens e a forma como se afirmaram em Portugal. Portanto, são os surrealistas portugueses. E hoje estamos aqui também para não só celebrar este acontecimento, mas também para vos responder àquilo que acharem por bem e para vos explicar um bocadinho de todo este processo. Eu, entretanto, vou passar aqui a palavra ao meu amigo ilustre Nuno Miguel Guedes, que é uma das vozes deste trabalho e que tem vindo a trabalhar também desde o início do projeto, e vou-lhe passar, no fundo, a função de moderar este pequeno debate. Obrigado, Alex. Salva sempre para mim. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, a sério, e reitero as palavras que o Alexandre, desde logo, disse, que é a gratidão que nós temos e a importância que é estar aqui também, hoje, a ter esta conversa e também poder mostrar a nossa maneira de espalhar a palavra, neste caso, a palavra dos surrealistas, e muito mais do que isso, como espero que por esta conversa iremos compreender. Eu, antes de começar a conversa, em que eu próprio irei participar, porque neste caso eu sou o moderador, parte interessada, portanto moderador e moderado, posso dizer mal à vontade, que seria de bom tom apresentar os meus queridos amigos, e irão perceber que esta cumplicidade e esta palavra amigos não vem por acaso na dinâmica desta banda, se quiserem, mas irei fazê-lo agora, primeiro aqui pelo Alexandre Cortês, que é músico, um dos compositores da Lisbon Poetry Orchestra, LPO para os amigos, e também desde sempre com um longo cadastro relacionado com a palavra dita, quer em projetos, por exemplo, como o Word Song, quer também com uma série de eventos que talvez falemos disso, talvez não, mas isto é a verdade. Google it. Aqui ao meu lado, de óculos escuros, está o Zé Anjos, também um querido amigo, como nós somos todos. O Zé é outra das vozes e também é músico que assina algumas das composições deste disco. É poeta e, portanto, a sua relação com a palavra, disso irá ele fazer. Também faz parte de outros projetos, também à volta da palavra dita e da palavra dita poética, especificamente. E ali está o Filipe Valentim. O Filipe também faz parte do núcleo duro, se quiserem, da LPO, como músico, como compositor, e também que já esteve em projetos anteriores também com o Alex, como o Word Song, por exemplo. Agora lembro-me só do Word Song, mas que tem uma sensibilidade já apurada, mesmo como músico, para fazer esta relação e esta dinâmica que é mais, para nós, é mais fluida do que eu jamais pensaria que fosse.
E pronto, o que é que eu vos posso dizer mais? Eu sou outra das vozes, não é? Sou outra das pessoas que entregam as palavras. Faltaram aqui outros músicos. Está ali o Mário João Santos, que é o nosso baterista. Falta o Sérgio Costa. Falta o Luís Bastos. Falta o André Gago. E falta a Paula Cordes. Perdão? O Miguel Borges e a Paula Cortes, que são mais duas vozes que tentam entregar a palavra com a ambição que a LPO tem, que é de trazer estas palavras próximas e de uma maneira diferente, atrativa, sedutora. E pronto. E dito isto, vamos então a estes surrealistas. E depois, evidentemente, como isto é uma conversa, não faz sentido sermos só nós aqui a estarmos a discursar. Estejam à vontade para fazerem perguntas quando quiserem. Nada de perguntas, atirem a matar. Isto são os versos finais do Chamada Geral, que é o primeiro single deste trabalho. E eu se calhar começava aqui agora pelo Zé, para falar um bocadinho deste processo criativo, não é? que estiveste, como nós todos, desde o início, e que acho que foi o que tu irás dizer, que é partilhado por nós, mas que seria interessante, acho eu, partilhar então com as pessoas que tiveram a bondade de nos ver aqui ouvir. Obrigado, Nuno, pelas tuas simpáticas palavras. Depois combinamos depois parte daquele copo. Que não se repita. Pronto. Aquele whisky single malt. Eu peço desculpa por estar de óculos escuros, mas eu herdei os olhos da minha mãe. Não em sentido literal, ela está bem e olha para mim com toda a recriminação que as mães olham para os filhos e também algum amor. Mas porque tenho os olhos azuis muito sensíveis e este flash está absolutamente incrível. Isto para uma pessoa já nem precisa de ir à praia para ficar bronzeado, não é? E portanto eu vou manter os óculos escuros, mas é por esse motivo, não é por outro. Não sou fã não sou fã dele, não desgosto, também não sou desfã. Desfã é uma palavra. Acho que acabei de inventar um conceito artístico. Eu sou desfã dele, mas o desfã é aquela pessoa que não vai, mas cuja ausência tem que ser marcada. E portanto, ele, para marcar a sua ausência, tem de ir marcar a sua ausência. Sei lá, todo pintado de branco, ou com espelhos à volta, não sei, ou com alguém com uma procuração a dizer esta pessoa não está cá. Bem, nada disto interessa. O que eu vos posso dizer, como o Nuno disse muito bem, isto é um trabalho, e o Alex também, isto é um trabalho que resultou de vários anos de trabalho para o pleonasmo. O trabalho é ao mesmo tempo o processo e o objetivo e o resultado. E de facto, a melhor coisa, o melhor de se estar num determinado projeto desde o início é vê-lo a chegar ao fim. Não porque ele acabou, porque na verdade isto é só o começo, não é? Portanto, para nós chegou ao fim uma determinada etapa do trabalho. E agora começa a outra. E é essa fase do trabalho em que é mais gratificante e será porventura aquela que mais interessa e que mais define teleologicamente aquilo que nós queremos fazer, que é partilhar o que fizemos e o que pensámos e o que criamos com o público. Porque sem o público, estas coisas, sem o outro, sem as outras pessoas, nada existe, não é? O poema tem de ser habitado por alguém, as músicas têm de ser ouvidas por alguém. Aliás, havia uma frase, acho que era do Einstein, que era: será que a Lua está lá quando nós não estamos a olhar para ela? E a resposta, isto leva-nos depois a questões de física subatómica, não é? A resposta é que, na verdade, é muito possível que não esteja. Portanto, como dizia o meu amigo António de Castro Queiro, nós não podemos passar pela vida como espiões, fazendo as coisas sem saberem que os outros... Sem os outros saberem que estamos lá. Ou seja, nós temos de ser vistos pelos outros. Aquilo que fazemos tem de ser visto pelos outros. Não no sentido de vaidade, não no sentido de fama, mas o que produzimos e aquilo que é o nosso lugar, a nossa forma de estar na vida e aquilo que entregamos de forma útil no pouco tempo que temos, tem de ser visto pelos outros e tem que ser beneficiado pelos outros. Isso é, eu acho,
a grande razão de ser dos artistas. Sem os outros não havia artistas, ninguém é artista por estar sozinho em casa. Quer dizer, na verdade é, não é? Mas o Picasso não seria o Picasso se tivesse apenas pensado nos seus quadros. Isto para dizer que é sempre muito difícil falar sobre estas coisas, especialmente do ponto de vista da primeira pessoa, porque nós somos aqueles que menos percebemos aquilo que estamos a fazer. E só percebemos o que está em causa quando lhes damos um corpo, quando conseguimos fazer colapsar uma determinada função onde existem todas as probabilidades ao mesmo tempo e, de repente, damos-lhe um corpo que é visível, que é tangível. E aí percebemos. E muito disto existe no processo de escrita de um poema, de composição de uma canção, de criação de um livro, de criação de uma pintura. Nós só percebemos o que efetivamente queríamos. Nós só conseguimos criar uma linguagem que nós próprios conseguimos perceber, porque é uma linguagem que damos às coisas para elas se exprimirem, não é uma linguagem para nós mostrarmos às pessoas que temos sentimentos bonitos ou feios, nada disso interessa. Somos apenas observadores. E o Ursenar dizia que o que um escritor deve ter é uma atenção cirúrgica às coisas, não, por contraponto, uma capacidade de exposição a um sentimentalismo exacerbado. Mas só quando vemos as coisas à nossa frente, feitas, acabadas, fora de nós, uma espécie de estilhaço que ganha vida própria, não é? E vai na direção dos outros, é que percebemos efetivamente o que é que nós queríamos fazer e o que é que nós queríamos dizer. E o que está em causa aqui não é uma utilidade, ou seja, é muito diferente. Eu penso muito nisto e esta questão surge sempre à baila em várias conversas sobre a questão da utilidade da arte, a utilidade da poesia. Quer dizer, eu acho que é absolutamente desnecessário explicar a utilidade da arte e da poesia, porque, na verdade, ela não tem de ter nenhuma. Mas, de repente, as pessoas que estão aqui hoje a ouvir-nos, as pessoas que vão comprar o livro, que vão ler o livro, o impacto que o livro e que as músicas e que estes poemas, que já vêm muito de trás, de poetas absolutamente maravilhosos, de cujo esquecimento há um esforço contínuo para os recuperar, ou seja, ler, fazer coisas, criar contra o esquecimento. Não é preciso explicar o que é que nos impele para consumir cultura, não é? Para consumir arte e mesmo para produzir arte. Agora, obviamente que, pondo isso em comparação com a utilidade que um médico cirurgião tem em tirar um tumor que vai salvar a vida de alguém, obviamente, pondo as coisas nesses termos, se calhar a questão fica pervertida. Mas, na verdade, a arte não tem que ter, efetivamente, utilidade. O que a arte tem é mistério. E sem mistério, também a vida não tem interesse nenhum. Pode ser uma vida altamente útil, mas a única coisa que a vida produz, que é absolutamente certa, que a vida é a morte no final. E a morte não tem nada de útil. Não é? Portanto, ou seja, se a vida e o dia-a-dia não tiverem esse mistério, também não é a utilidade que nos salva. Ou seja, não basta só apenas um lado da moeda, desta moeda que não tem só dois lados, tem infinitos lados. E só para terminar, no mistério, nessa ideia de mistério que nos cria um espanto, que nos impele a criar, esse mistério é impossível resolver. Só podemos entrar nele e tentar usá-lo como meio de comunicação ou como meio de partilha com os outros, com o público. O Javier Marias, que morreu há muito pouco tempo, disse uma coisa que eu gostei muito sobre o mistério, que é, portanto, a literatura vem do mistério, e o mistério, com o mistério nós temos uma relação de reconhecimento e não de conhecimento, porque o mistério não existe para ser resolvido. Se o mistério pudesse ser resolvido, deixava de ser um mistério. Seria uma questão, não é? Uma pergunta, qualquer coisa. Só podemos habitar o mistério. Portanto, o que nós fazemos aqui é, nós, LPO, e todos, convocados pelo espanto e pelo mistério que estes poemas nos criaram, criámos um objeto e uma interpretação, uma leitura, um palco, de certa forma, tanto real e literal como figurativo e imaginado, que pode ser um palco que cabe em duas mãos, não é? Para poder não só partilhar esse mistério, mas pô-lo do vosso lado, para nos ajudarem a resolvê-lo, de certa forma. Sem nos explicar. Nada de perguntas, não é? Exato, nada de perguntas a terem a matar. Sim, que coisa tão estúpida a dizer. Portanto, estão a ver o nível intelectual desta. Bom,
Não, eu estava a me lembrar, eu sou mais pop, não é? E estava-me a lembrar de 2 versos pop de um amigo e artista que eu gosto muito e que tem 2 versos que eu também gosto muitíssimo, que se chama Manuel Fúria, e que tem 2 versos que eu gosto muitíssimo, que é procura claridade, respeito o mistério. E isto é fundamental, não é? E depois, porque tenho mais citações, se quiserem, tenho tempo. Mas há outro, António Barahona, sobre a arte, e que eu acho que quando lhe perguntaram, no caso da poesia, se a poesia tem utilidade, ele responde bastante zangado, não. E é essa a sua utilidade. Portanto, é um bocadinho por aí, não é? É esta coisa do mistério e de não explicar, mas decifrar, e de não estar e ser livre, que é um bocadinho o que vai dar tudo ao mesmo aqui, acho eu, que vai dar tudo aqui aos surrealistas. Mas eu, até porque vou já passar a palavra, até porque ele não queria falar, ao Sr. Filipe Valentim, que está aí, que gostava que ele próprio se auto-intitulou o mimo do grupo, de linguagem gestual. Não, mas, Filipe, agora a sério, tu que, como músico, não é? E que já estiveste no Word Song e que já experimentaste, são linguagens diferentes e próximas ao mesmo tempo. O que é que tu sentiste nesta caminhada que é a LPO? As coisas surgem ou não surgem de forma fluida, orgânica, com os poemas, que parece uma coisa muito difícil, e a música? Gostava de saber a tua sensibilidade sobre isso. Quer dizer, a minha sensibilidade é que nós vamos criando músicas, e depois vamos trabalhando os poemas conforme as músicas vão sendo criadas e os ambientes, ou seja, é um processo muito vagaroso e... Dá trabalho. Sim, dá trabalho, mas é uma coisa também que tem muito a ver com a nossa predisposição e o gosto de fazermos música juntos, no fundo, já há muito tempo. Exato. Mas quer dizer, o que eu te ia perguntar, não é? Evidentemente que uma coisa é tu e o Alex vêm de um universo pop rock, não é? Os Rádio Macau, nomeadamente, e pronto, uma coisa cujas letras não eram nada simples, eram letras bastante buriladas, mas aqui estamos a falar em poesia que assusta muita gente, não é? E portanto, mas para ti, como compositor... A mim não me assusta absolutamente nada. Exato. Falhacinho. Não me assusta absolutamente claro. nada. Faz parte do processo. É bom. Exato. É bom trabalhares com palavras de poemas extraordinários. É bom. Pronto. Sim. Não te assusta nada a boa poesia. Nada. A má poesia assusta-te. Não, assusta. Dá-me um exemplo de um mau poeta. Não, mas pode dizer. Ora Vai bem, dar tenho exemplos aqui- vai dar Desculpa, exemplos de não maus vou dizeres. dizer, Está calado. És meu desfã. És meu Não desfã. vou dizer nem que me cortem Ele o braço por aqui. vai dar exemplos de pessoas que dizem mal. Não nos vamos meter nisso. Ok, Filipe, obrigado. Alex, diz. Ia só terminar ali, a complementar o que o Filipe disse. É um processo curioso, porque muitas vezes as músicas estão lá e parece que são os poemas que escolhem as músicas, ou seja, há poemas que logo à partida... Bem, em primeiro lugar também é preciso dizer, antes de tudo, é preciso dizer que a música cumpre uma função não só ilustrativa da palavra, em relação às palavras, mas também, de certa forma, é algo que pretende provocar, induzir, alterar o imaginário das pessoas, que se torna necessariamente diferente se lerem um poema em silêncio, ou se o ouvirem declamado, ou se o ouvirem com música como pano de fundo, ou às vezes com maior presença ou menor presença. Já agora, falando no processo e nos métodos que utilizamos relativamente à composição, no trabalho de pesquisa que fomos desenvolvendo sobre o surrealismo, percebemos que havia uma série de técnicas que algumas delas já vinham do princípio do século, do movimento dadaísta, e
e que faziam parte dos processos normais de criação dos surrealistas, como, por exemplo, a decalcomania, a colagem, o dripping, depois que tornou o Pollock muito famoso, a escrita automática e a pintura automática, o cadáver esquisito. E nós, de certa forma, pegámos um bocadinho nestes conceitos e nestes modelos ou nestes processos e criámos a música um bocado tendo isto como ponto de partida. O que acabou também por ser um desafio muito interessante. Porquê? Porque nos permitiu uma absoluta liberdade formal. Ou seja, não havia regras propriamente ditas que nós considerássemos que iriam determinar o trabalho ou a forma como o trabalho ia surgindo. E depois, a partir daí, então, começámos a pensar nas palavras, à medida que as músicas começavam a ser construídas, nas palavras, e eu, quando digo isto, havia poemas que eram tão óbvios para aquela música que quase não era necessário escolhê-los, eles encaixavam-se, saltavam para dentro da música. E isto também foi um formato, foi um modelo que permitiu aquilo que era o apanágio, que era apanágio dos surrealistas, que era a busca da liberdade, não é? Que era uma liberdade, a liberdade da desconstrução, não é? Da desconstrução, de valorizar o nonsense, A subversão. enfim, a subversão total. E isso para nós foi absolutamente. Nós vimos eu e o Filipe principalmente vimos de um modelo que obedece ao mais canónico de como fazer uma canção, como parte A, parte B, refrão, etc. E os compassos quaternários, etc. Aquilo que é, no fundo, a linguagem da música pop. E nós tentámos logo não ir por aí. Portanto, tentámos ir por uma certa liberdade, talvez mais próximo da improvisação. Aliás, muitos dos temas que estão neste disco foram exatamente construídos a partir de improvisos que fizemos, e isso acabou por a utilização de alguns instrumentos invulgares, como rodas de bicicletas, coisas assim do género, que acabam por estar lá sem serem demasiado presentes, ou seja, têm o seu papel, correntes deixadas cair ao chão, coisas que depois gravávamos. E há um dos poemas que foi, acho que posso dizer, mas nós estávamos no estúdio a gravar. Ui. E o Miguel Borges, o ator, ia-se preparar para gravar e, entretanto, foi à casa de banho. E na casa de banho começou a dizer, em voz alta, muito alta mesmo, You Are Welcome to Elsinore, do Mário Cesarini. Nós estávamos no estúdio, fomos a correr com o microfone, pusemos à porta da casa de banho e está no disco que gravámos. Portanto, este tipo de processos acabaram por nos sentir enquadrados, pelo menos teoricamente, naquilo que é o surrealismo. Já agora, só para dizer mais uma coisa, voltar um bocadinho ao princípio disto tudo, é que o movimento surrealista em Portugal surge, digamos, oficialmente em 1947, embora tenha havido anteriormente algumas experiências, algumas publicações e até uma exposição do Fernando da Costa com, não sei se o António Pedro, creio eu, que já aflorava e falava muito ligeiramente no movimento surrealista. Mas o que é curioso é que perguntaram ao Cesarini a que é que se devia esta decalagem entre o aparecimento do surrealismo, já como na sequência do dadaísmo, e em Portugal aparece 20 anos depois. E a resposta dele é muito simples. Ele diz que provavelmente porque não havia interesse nem quem se interessasse pelo surrealismo em Portugal. E eles, de certa forma, foram as primeiras vozes e na altura tiveram temos que pensar que Portugal era um Portugal cinzento, era um Portugal que estava completamente fora
dos roteiros artísticos internacionais, etc. E acabou por o surrealismo, de certa forma, acaba por florescer um bocado também, porque tinha uma linguagem que a própria censura não compreendia, pelo menos numa fase inicial. E então eles tinham algum espaço para se poderem movimentar e criaram organizações como a Juba, que organizava pequenos happenings, assim um bocado sem serem anunciados praticamente. E isto, na altura, em Lisboa, provocou um certo... Sururu. Um sururu, exatamente. É curioso porque depois, também já agora, uma das características, isto para nós é importante dizer, porque nós também, a LPO nasce num bar, e num bar onde havia sessões de poesia, que eram chamadas Poetas do Povo, E vinho. ali no Castaré, e um dia vários músicos que participavam regularmente nestas sessões, que aconteciam todas as segundas-feiras, surgiu esta ideia de por que não criar um grupo de música para trabalhar a poesia, só com a poesia, e foi assim que surgiu. Portanto, ou seja, de certa forma há aqui uma contaminação daquilo que eram as tertúlias do Café Gelo, por exemplo, entre outros cafés, que eram realmente uma marca característica de Lisboa, muito ainda dentro de um certo silêncio que se tinha que, obviamente, respeitar. E, aliás, como, não sei se foi o Nuno que disse, que era... Nós tínhamos o Café Gelo de um lado do Recio e depois do outro lado tínhamos a Suíça, onde paravam espiões, caças nazis e PIDs, que era uma saudável, entre aspas, convivência entre as diferentes fações que existiram no pós-guerra, logo a seguir à guerra. E pronto, só para fazer assim um breve retrato. E isto acabou por nos dar a conhecer também, de uma forma um bocado mais aprofundada, a obra de alguns personagens que são iconográficos do surrealismo, nomeadamente, e como aquele que eu acho que se deve citar em primeiro lugar, o Cesarini, mas houve muitos outros, e alguns deles que não cabiam já neste livro, mas que eram e que são ainda hoje extraordinários poetas da nossa língua. Sim, exatamente, e portanto isto faz... Pronto, estava aqui a pensar que a LPO, e como o Alexandre disse, e bem, que nasceu de um bar, mas apesar de tudo foi uma boa ideia, não é? e eu acho que... Desculpa. Diz. Houve uma pessoa que entrou numa vez, estava numa das sessões dos Poetas do Povo, e perguntou a alguém, antes de começar, e perguntou: vai haver fado? E alguém respondeu: pior, é poesia. É poesia, exatamente. Bom, mas eu continuava a abusar aqui do Alex, salve seja, e um bocadinho também no nosso momento de televendas, porque temos aqui este, e agora a falar-vos a sério, que é algo que me orgulho muito, e penso que nós todos, que é este livro, CD, álbum de fotografias, pinturas, graficamente excelente, cuidado, etc., e que penso eu que traduz bastante não só o espírito deste surrealismo, como também aquilo que nós, LPO, fazemos e ainda por cima é declinável, ou seja, desdobra-se para lá das páginas, que são os espetáculos, não é? E é estas conversas que nós estamos a ter convosco. E, portanto, Alex, eu gostaria que falasse um bocadinho desta coisa magnífica que aqui temos. Pronto, quer dizer, tu já resumiste praticamente tudo aquilo que há para dizer. Não disse o preço. Pois o preço, não. Mas nós andámos à procura de alguém que pudesse, algum artista plástico que pudesse ser o ilustrador deste livro, e através de amigos sugeriram-nos um pintor do Porto, que é o João Alves. Aliás, ele
auto-intitula-se Pintor boêmio, surreal, erótico, primitivo, urbano. É como ele se define. Podes mostrar a foto, A foto... que eu penso que é bastante reveladora, que é o pintor perto do urinol. Um pintor no urinol, mas não é o urinol do Duchamp. Não é. Mas, de qualquer forma, o que também foi curioso foi quando começámos a ver o trabalho dele, no site dele, também chegámos todos à conclusão, é esta a pessoa certa, é esta pessoa que vai fazer este trabalho. E o que é curioso é que ele pôs aqui uns 20 ou 30 trabalhos dele, e curiosamente muitos dos... Ele foi ele próprio que disse que escolheu os quadros porque sabia que tinha temas que ele utilizava que eram os temas que estavam nos poemas, e aquilo realmente casou na perfeição. Foi um trabalho também muito dedicado da parte dele, e foi bastante conceptual, no sentido em que nada foi feito ao acaso, e que valoriza obviamente este trabalho, e que vamos utilizar ao vivo já agora no próximo sábado. Vamos apresentar este disco às 21h30 no Castelo de São Jorge, num espetáculo que esperamos bastante concorrido, e um espetáculo que recomendamos vivamente. Sim, eu próprio. E no fundo agora aquilo que pode haver mais a dizer sobre isto, há um trabalho de um fotógrafo que é o Vitorino Coragem, que nos tem acompanhado e que acompanhou alguns dos espetáculos que demos, e aproveitamos as fotografias que nos poderiam acrescentar algo mais do que aquelas meras fotografias curriculares, e aproveitámos e utilizámos fotografias de espetáculo, e no fundo isto acaba por completar um tríptico, não é um tríptico, se calhar é mais que um tríptico, mas que é composto pelos espetáculos, pela música e pelas artes plásticas, aqui neste caso. E para nós tudo isto faz um grande sentido. É um espetáculo vigoroso, que também nos tem dado muito, muito trabalho a construir, e daqui desde já deixo o convite. E pronto, basicamente não há assim muito mais a dizer sobre o processo de criação deste livro, a não ser que o Zé queira acrescentar. Se me permitirem, queria só acrescentar que duas coisas, duas coisas, 4 pessoas, não é? Uma delas, o Fred Ferreira, do Orelha Negra, Bracação Sistema, que produziu o disco e que fez um trabalho absolutamente fantástico, porque conseguiu fazer arranjos para as músicas e dar-lhes ou seja, mexê-las plasticamente. O Fred quase que se pode dizer que é também um artista plástico, não é? Porque o que fizemos com ele, em termos de arranjos, em conjunto, não é? Em termos de arranjos de produção e de descoberta de sons e de ambientes, que na verdade é como se já estivessem lá, não é? Como aquela ideia da escultura, do escultor que tira apenas do bloco de mármore aquilo que não pertence ao que está a esculpir, não é? Ele ajudou-nos imenso nesse processo de perceber para onde é que as músicas efetivamente deveriam ir, ou melhor, para ir além daquilo onde nós sozinhos conseguiríamos chegar. É para isso que serve um produtor, e um produtor que neste caso é também, de certa forma, um compositor arranjista, não é? E eu acho que foi uma fase essencial no processo de criação acima de tudo, da parte sonora deste trabalho, e que deu um gozo absoluto, não é? O trabalhar com o Fred é uma experiência incrível, e teve um resultado, quer dizer, falo com a imparcialidade que a parcialidade me permite, teve um resultado que até eu próprio fiquei espantado. Por outro lado, o próprio livro em si, e aqui digo também, como se não fizesse parte deste projeto, que fiquei muito espantado com o resultado. E isso deve-se, acima de tudo, obviamente, às pinturas do João Alves e às fotografias do Vitorino,
Mas também ao trabalho do Alexandre Cortês, porque nós somos muito bem encabeçados pelo Alexandre Cortês, que tem a capacidade, e é das poucas pessoas que eu conheço e que conheci ao longo desta minha segunda vida, que tem a capacidade de uma ideia, de um projeto, de um conceito, de criar qualquer coisa concreta e sem ter medo de deixar que o processo siga o seu curso e sem querer atingir uma determinada finalidade que já está pré-pensada ou pré-garantida. Ou seja, muitas vezes a arte acaba por cair nisso, não é? Muitas das coisas que vemos aparecer não quer dizer que não sejam coisas boas, bem executadas, bem produzidas, mas, quer dizer, mas estão a usar uma fórmula que já existe para fazer circuitos que já existem. Ou seja, arrisca-se muito pouco. E eu percebo, as pessoas têm de comer, têm de viver, e às tantas já sabemos o que é que as pessoas querem e por que não ir nesse sentido, não é? Há poucas pessoas que têm a capacidade não só de criar novos caminhos, de criar novos públicos, de irem de encontro a um público que está aberto a propostas diferentes, sem ter medo de aonde é que efetivamente poderemos chegar. E isso, obviamente, pode ser um resultado muito bom ou menos bom. E no meio disto tudo, ter a capacidade de concretizar. E a capacidade de concretizar, eu acho que talvez seja das características mais importantes dos surrealistas. É que muitas vezes eles não faziam a mínima ideia do que é que estavam a fazer, mas faziam. E faziam com toda a convicção. E isso mudou, eu acho que podemos dizer, e já falámos disso várias vezes, mudou as nossas vidas. Nós somos muito herdeiros dos surrealismos, não só pela liberdade que eles invocaram numa altura que até pensar livre era proibido, como os poemas e as criações que nos deixaram e abriram portas, depois de um Portugal cinzento, abriram aqui uma camada de arco-íris que nos continua a contaminar. E por último, para me calar, fazer uma menção, não sei se ias fazer essa menção. Eu próprio não sei. Aos convidados, na verdade nós somos todos convidados aqui da música e da poesia, Muito nós bem, não somos pessoas fixas, às vezes eu estou em substituição do Filipe, ele às vezes está em minha substituição, mas lançámos o repto a 3 artistas que admiramos muito, da contemporaneidade, alguns mais contemporâneos do que outros, o que interessa é que estamos todos vivos ao mesmo tempo, isso é absolutamente um milagre, como dizia o escritor Luís Carmelo, quando nos conhecemos, é um milagre sermos contemporâneos, não é? Porque imagina que nos tínhamos conhecido com 200 anos de decalagem. A vida não era a mesma coisa. São eles a Cátia Oliveira, portanto, mais conhecida por Garota Não, que tem tido uma carreira absolutamente fulgurante. Nós já éramos fãs dela desde o início e que fez um trabalho absolutamente notável com a música e os poemas que lhe sugerimos, porque musicar poemas e dizê-los mesmo com a música é uma coisa. Musicar cantando, criando uma melodia, é outra. E isso, pronto, umas vezes corre bem, outras vezes não corre tão bem. Quando corre muito bem, de facto, o poema ganha e fica ainda mais para a história, não é? O que ela fez com o projeto de sucessão do Mário Riclaria e o Revolia do António Maria Lisboa é absolutamente genial para mim. Convido-vos a comprarem o livro ou para ouvirem, porque lá está, acho que ninguém teria feito pegado nestes poemas desta maneira. O outro artista é o Adolfo Luxúria Canibal, não é? Subejamente conhecido, talvez a pessoa que mais trabalhou a palavra dita nos últimos anos em Portugal, quer dizer, numa vertente mais rock, mas quer dizer, o Adolfo, que é Adolfo Moraes Macedo, não é? De seu nome, ele não é Luxúria de batismo, exato. Mas nas palavras do próprio continua Canibal, que também é poeta, tem livros publicados como poeta, aliás, tem uma antologia com toda a sua obra escrita, lançada pela Porta Editora, na coleção Elogio da Sombra, que é coordenada pelo Walter Ugumem. Portanto, é alguém que tem uma relação com a palavra no sentido poético também, porque também é um leitor incrível, mas conseguiu sempre conjugar a palavra dita e como um universo mais musical, porque este é um projeto musical também, pelo menos é assim que eu o vejo, e não apenas um projeto de declamação com música a acompanhar. E por fim, o Tó Trips, não sei se calhar, Alex, queres tu falar sobre o Tó Trips, porque ele foi-nos trazido por ti. Se queres falar sobre a presença do Tó Trips aqui no...
Esta mesa? Não, o Tó Trips também é um amigo meu de há muitos anos. E eu acho que ele tem uma coisa, enquanto guitarrista, que tem uma certa Portugalidade na forma de tocar. Aliás, os Dead Combo são um bocado justificam bem o que acabei de dizer. Portanto, eu acho que aqui a presença destes ilustres convidados justificava-se muito pelas características de cada um, como tu acabaste de dizer. E agora porque... É isso, pronto. E o Zé fez bem. Estes convidados não são apenas convidados, são alguém que foi obrigados por terem vindo. Mas é gente que tem que estar dentro deste processo quase orgânico. Eu estava-me a lembrar agora está-me lá mais uma citação, mas havia um poema que nós já tocámos e que já ensaiámos e que depois não entrou neste disco e agora raramente falamos, mas que é um poema muito bom do Cruzeiro Seixas e que tinha como primeiro verso: as paisagens vieram de longe para nos conhecer, para nos receber. Tens razão. De muito longe, Zé, obrigado. Pronto, já mostrei. Não, mas a paráfrase é esta: estes poemas vieram não tão longe assim para nos receber desta forma. Ou seja, nós quando os dizemos, acho eu pelo menos sinto isso, e quem for ao espetáculo amanhã, ao concerto amanhã no Castelo de São Jorge, acho bem que seja toda a gente, sábado, tem razão, às 21h30, irá perceber isso, porque os poemas e o processo de escolha está tão próximo de nós, e quando eu digo nós, somos nós todos, não é só quem diz, mas também quem toca, e há ali um coletivo que de facto se complementa, que parece que a cada poema nós não só dizemos o poema, como nos dizemos a nós próprios, pelo menos é o que eu sinto, mas eu acho que é isso que eu recebo também de cada tema, que eles tocam a música como pronto, às 4 horas vai lá dentro, às 4 horas da tarde. Acho que vocês podiam dizer um poema aqui que... Se vocês tocarem... Tu tocas. Está bem, mas podemos... Eu acho que sim, eu sem a música... Sem amassar muitas pessoas, obviamente. Mas isso é inevitável, que vamos amassar as pessoas. Mas vamos tentar. Aquele poema que tem 15 páginas, acho que... Pode ser. Há um poema que incluímos e que define muito o que é ser poeta, não é? O que é essa inquietude desconstrutiva, às vezes também bastante destrutiva, que é o Poeta em Lisboa, do António José Forte, e que podia ser a biografia ou uma descrição de vários amigos meus. E que... Não vamos dizer nomes. E que vai assim. 4 horas da tarde. O poeta sai de casa com uma aranha nos cabelos. Tem febre. Arde. E a falta de cigarros faz-lhe os olhos mais belos. Segue por aquela rua, sem pressa de chegar, seja aonde for. Para. Continua. E olha a multidão, suavemente, com horror. Entra no café, abre um livro fantástico, impossível, mas não lê. Trabalha numa música secreta, inaudível. Pede um cigarro, fuma. Labaredas loucas saem da garganta e da bruma. Espreita uma mulher nua e branca, branca, branca. Fuma mais, outra vez, e atira um braço decepado para a mesa. Não pensa no fim do mês. A noite é a sua única certeza. Sai de novo para o mundo. Fechada a chave, a humanidade janta. Livre, vagabundo, dá-lhe um sorriso nos lábios. Canta,
Sonâmbulo, magnífico, segue de esquina em esquina com um fantasma ao lado. Um ar terrífico vela ao seu passo transtornado. 6 da madrugada. A luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa. Defende-se à dentada de uma vida proletária, Aristocrática, burguesa, febre alta, violenta e dois olhos terríveis, extraordinários, belos, fiel, atenta. A aranha leva-o para a cama, arrastado pelos cabelos. A parte da música é fácil de imaginar. Não, é que eu não percebo porque é que há música, na verdade, mas pronto. Bastava nós os dois, mas enfim. Isso é o título do teu último álbum, não é? Bastava nós os dois. Já fomos acusados de... uma vez perguntaram, mas porquê é que assassinou a obra do Alberto? Eu, peço desculpa, chamo a polícia. Mas é um facto que as pessoas confundem muitas vezes a poesia, a performance poética é algo muito distinto, é algo muito próprio, não se pode confundir poesia com performance poética, porque a poesia lida em silêncio é uma coisa, a poesia lida e declamada em voz alta já é outra coisa diferente, e a poesia com música, com dança, com teatro, outra coisa não é? Portanto, acho que são áreas muito distintas, e o grande gozo que nos dá no meio disto tudo é a palavra ser uma ferramenta extraordinária para ser burilada e para ser trabalhada com outras disciplinas, e é isso que nós gostamos de fazer e que tentamos, no fundo, fazer. Os poetas normalmente são as pessoas mais generosas em relação a isso. Todos eles nos dizem, transfigurem a palavra, mexam, cortem, rasguem, repitam, façam o que quiserem das palavras, porque elas estão lá e não é o que vocês fizerem delas não as vai alterar, elas continuam lá a cumprir a sua função. E aquilo que nós fazemos são intervenções temporais que acontecem hoje e que provavelmente os poemas daqui a uns tempos podem voltar a respirar sem qualquer música, pelo menos é isso que nós gostamos de sentir e de pensar. Nós somos uns meros executantes daquilo que as palavras carregam consigo. E há uma certa, da nossa parte, sente-se às vezes uma certa urgência nessa transgressão possível. Obviamente não podemos, isto tem que se fazer com muita conta, peso e medida para não desvirtuar o poema, mas o que é certo é que os poemas muitas vezes pedem isso, pedem que sejam interpretados em vez de ser apenas lidos em silêncio. E no fundo é aquilo que nós fazemos, é isso que é o objetivo deste trabalho. Eu penso que os meus amigos estão de... não é para... Fogo. E pronto, eu não sei se... Nós temos um ensaio, não sei, é isso que eu vou fazer. E de maneira que perdoem esta que não é uma aceleração, mas de facto é o que é. Nós vamos ensaiar daqui a pouco, outra vez. Mas gostaria também de, se alguém tiver alguma pergunta, sugestão, anátema, encómio, qualquer coisa assim que nos queira perguntar ou dizer, estejam à vontade. Elucubração, esclarecimento. E soltar o Filipe também. Ótimo. Podemos, se calhar, pedir para pôr uma música e damos por terminada esta sessão. Não sem antes agradecer. Muito. Não sem antes agradecer muito a vossa presença e recomendar que sábado apareçam no Castelo São Jorge às 21h30. A bilheteira está aberta a partir das 15 horas porque a entrada é livre.
mas a lotação é limitada, portanto, como nós esperamos milhões de pessoas, convém irem cedo e gostaríamos muito que lá estivessem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.